Olá, meu nome é Francisco Leonardo e hoje eu irei apresentar o tema desenvolvimento de mamíferos, dando ênfase principalmente na formação do blastocisto, no disco bilaminar, triluminar, na gastrulação e neurulação, com o objetivo de apresentar um vídeo didático em forma de seminário para o curso de Ciências Biológicas da URCA. Primeiramente, vamos abordar a formação do blastocisto, que o zigoto. O ovo zigoto irá sofrer várias clivagens, várias segmentações para chegar no estágio de Morua, que é um emaranhado de células. Essas células, a caminho da cavidade uterina, vai dar a entrada de líquido, que vai proporcionar uma nova forma, chamada de blástula. A blástula, por sua vez, vai se reorganizar de uma nova forma, onde outras células se concentrarão em um polo, chamado de embrioblasto, formando um envoltório chamado de trofoblasto e uma cavidade oca chamada de blastocele, que é onde vai se localizar todo o líquido uterino. Após a primeira semana de desenvolvimento, o blastocisto ele vai se conectar superficialmente na parede endometrial, na parede do útero, onde as células do trofoblasto irão fixar-se e liberar-se uma camada chamada de sincício trofoblasto. Essas camadas são massas, onde são a fusão de várias células, contendo vários núcleos, em que elas são responsáveis por puxar o blastocisto para dentro do endométrio, para haver a implantação para dentro do endométrio. Aqui seria uma imagem onde podemos perceber o crescimento das células do sincício trofoblasto para a cavidade endometrial, em que quanto mais o sincício trofoblasto vai proliferando e crescendo, o blastocisto vai entrando na cavidade uterina. Essa parte mais rosada, um pouco mais, é as células do citotrofoblasto, as células restantes da cavidade do embrioblasto. O disco bilaminar seria formado pelas células do embrioblasto, ou seja, o disco bilaminar vem de origem do embrioblasto, em que as células do epiblasto são as células superiores, ficam localizadas superiormente, um pouco mais acima, e o hipoblasto ficam localizadas um pouco mais abaixo do epiblasto, que é essa camada um pouco mais amarelada. Um pouco mais acima vemos a formação da cavidade amniótica, que ela é responsável pela formação de amnios, que é responsável pela formação da produção de líquido amniótico. O disco bilaminar significa que são duas camadas, o epiblasto e o hipoblasto, duas camadas de células que formam o epiblasto e o hipoblasto, que são camadas importantíssimas para a formação do disco bilaminar. Logo aqui vemos dado um zoom nas camadas do epiblasto e hipoblasto. Percebemos que o hipoblasto ele possui uma forma de células mais cúbicas, ou seja, células mais baixas, enquanto vai haver um momento em que essas células do hipoblasto elas vão se igualar às células do epiblasto, formando uma placa pré-cordal, em que essa placa pré-cordal é responsável por indicar o futuro local da boca do embrião, indicando também a região cefálica. Falando sobre gastrulação, a gastrulação ela é um importante processo em que vai destacar o surgimento das três camadas germinativas, o disco triluminar, ectoderme, mesoderme e endoderme, e que vai acontecer principalmente na terceira semana de desenvolvimento. Tudo começa pela formação da linha primitiva, em que as células provenientes da superfície do epiblasto irá migrar para o centro
do plano mediano. Concentrando-se no centro mediano, a linha primitiva vai crescer até um ponto que irá parar, chamado de nó primitivo. A placa pré-cordal, ela é responsável pela formação da região cefálica e a membrana cloacal ela é responsável pelo indica a região caudal do embrião. A formação dos três folhetos ela ocorre por um movimento de gastrulação chamado de invaginação, ou seja, as células do epiblasto que agora virará ectoderme, elas vão descer, ou seja, vão invaginar para baixo, até o momento que essas células vão se concentrar em um polo mais inferior, formando essa camada vermelha, chamada de mesoderme, que é a principal camada formadora de músculos. Um pouco mais abaixo, essa camada amarelada simboliza a ectoderme. Então, o antigo epiblasto irá ser chamado agora de ectoderme, onde células irão invaginar, formando a mesoderme. Essa parte um pouco mais aberta acima simboliza o sulco neural, ou o sulco primitivo, formando as células invaginando para a formação da mesoderme. A neurulação, por sua vez, é a formação da placa neural, ou seja, do tubo neural, tubo central neural, onde o ectoderma, acima da notocorda, ele vai se espessar, ou seja, ele vai crescer, formando a placa neural. A placa neural, por sua vez, essa parte entre os lados esquerdo e direito, ela vai se invaginar, e essa parte central, essa parte do eixo central, ela vai formando uma depressão, ou seja, ela vai invaginando, vai descendo, chamada de sulco neural, essa parte. Ela é como se ela estivesse invaginando, e as partes laterais, a esquerda e a direita, elas vão subindo, até formar as pregas neurais. As pregas neurais, por sua vez, elas vão se conectar, formando uma espécie de tubo, que ficará acima da notocorda. A notocorda, por sua vez, é a principal responsável pela formação do tubo neural, em que as pregas neurais elas vão se interligar com o espessamento do eixo central, com o espessamento. Quanto mais o eixo central ele vai tendo uma depressão, mais as pregas neurais vão tender a se encaixar, como podemos ver na imagem a seguir. As pregas neurais elas vão subindo enquanto o eixo central vai sofrendo uma invaginação, até chegar um momento em que as pregas neurais se conectam e o tubo neural é formado acima da notocorda, formando por si o tubo neural, que é responsável pelo sistema nervoso central. Aqui podemos ver uma imagem da formação do tubo neural, em que a gente pode observar a formação do tubo neural no meio, a formação em que tipo como se fosse uma coluna vertebral. E esse foi o desenvolvimento de neurulação. A gente destacou aqui sobre o disco bilaminar, o disco trilaminar, a gastrulação, o movimento de gastrulação, em que vai sofrer principalmente uma invaginação. Destacamos também sobre a parede do endométrio, principalmente como o blastocisto ele consegue se entrar dentro da parede do endométrio para ver o desenvolvimento do embrião.